Oi, pessoal, tudo bem? Pai do Senhor. Sejam bem-vindos a mais uma aula do Inglês com a Lives. Na aula de hoje, eu vou dar uma pausinha no verbo to be, mas na próxima aula ele vai voltar. O título dessa aula é uma pergunta que está relacionada com o assunto que a gente vai estar abordando hoje. Can you count? Você consegue contar? A pergunta é meio boba, mas se você relacionar ela ao inglês, não vai parecer tão boba. Talvez você consiga contar em inglês de 1 a 10, porque geralmente as escolas ensinam de 1 a 10, ou até de 1 a 50, mas e até 100 ou até 1000? Hoje a gente vai aprender tudo isso, dates e numbers, que são datas e números. São bem facinhos quando você tem uma explicação mais tranquila, que é a que eu vou trazer hoje para vocês. E não é nenhum bicho de sete cabeças, as datas e os números pode confundir, mas vai estar tudo bem fácil, eu prometo. Então, agora a gente vai para os básicos, que são os números, aí tem a tabelinha. De 1 a 10 é muito fácil, mas caso você não saiba, eu vou falar aqui também. Que é o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Os próximos já são meio... Não vou falar difícil, mas já é um pouquinho mais complicado, que é do 11 até o 20, que é 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 e 20. De 13 até 19, os números têm o teen no final, não sei se vocês perceberam. O 12 não tem nem o 11, mas a partir do 13 tem. E ele precisa ser mencionado bem, como eu já mencionei, acho que foi na primeira aula que eu mencionei, que tem que mencionar bem o teen no final de um número que é de 13 a 19, né? Porque lá, dos 13 aos 19 anos, eles consideram adolescente. Beleza? Então vamos repetir. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Beleza? Agora a gente vai para os números a partir do 21, que é 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. A partir dos números, a partir do 20, a gente começa a juntar o 20 plain, que eu falo plain, tipo, ele sozinho, ele isolado, com algum outro número, com outro número. Enfim, eu esqueci que eu não sou muito boa em matemática, então não presto muita atenção. Mas você junta o 20 com mais algum número. Então, tipo, 23 é a junção de 20 e o 3. Não, muito difícil. Então, por exemplo, se alguém te pede para contar a casa do 20, né? Então, é só você, em inglês, é só você pensar que é o 20 mais os números normais. Então, pensa do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Você pensa que tem que ter o 20 antes. Assim como com outros números também, tipo o 30, o 40, o 50. E é muito simples, na minha opinião. Mas, lembrando, qualquer dúvida, vocês comentam ou mandam na minha DM. Aí tem os outros, né? Que é o 30, o 40, o 50, o 60, o 70, o 80 e o 90. Perceberam que eu tive que pronunciar meio que o Y no final, eu quase que eu não pronunciei, para diferenciar dos números dos 3 ao 19. Então, tipo, se eu falasse 30, eles talvez confundiriam com o 13. Então, deixa o Y bem apagado na pronúncia. Tipo, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Você chega a pronunciar mais ou menos só o T, entendeu? E a partir de 100, não é muito difícil. E o 100 é praticamente a mesma coisa. Ele pode ser pronunciado como 100 ou 100. E é a mesma coisa que, como eu dei o exemplo do 20, que é só você juntar 101, 102, 103, 176, 176. Então, é praticamente a mesma coisa. E o 1000 e 1 milhão também. O 1000, ele pode ser pronunciado como a ou 1000. E o million, a million, 1 million. Então, tipo, um número mais difícil, tipo, 1178. 1178. É um pouquinho difícil de pronunciar, mas a gente vai se aprofundar nessa parte dos números maiores e mais difíceis de falar
mas depois em outra aula, que vai ser parte 2 dessa. Beleza? A gente, continuando os números agora, vamos para os números ordinais, que eles são um pouquinho mais difíceis na pronúncia, mas são tranquilos também. Então, vamos lá, com first, second, third, fourth, fifth, esse é difícil de pronunciar, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth e tenth. Aí tá meio, eu não sei se é óbvio, pra mim é óbvio, mas eu vou explicar que é primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo. Acho que tá certo. Eles não são muito difíceis de entender, mas a pronúncia é difícil. Se vocês pronunciarem um pouquinho errado, talvez eles não entendam. Então, sempre procure praticar a pronúncia. Eu vou falar aqui, sempre pratica a pronúncia, porque mesmo se você falar tudo certinho e errar uma pronúncia, pode ser uma palavra totalmente diferente. Então, procurem ter a pronúncia certa. Assim como são com os primeiros números, os outros são praticamente iguais, que tem o TH no final. Acho que os únicos que não tem o TH no final são o first, second e o third. Que o first é o ST no final, o second é o ND e o third é o RD. Então, os outros ficam 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th e 20th. O 20th, eu acho ele muito gostoso de pronunciar, tipo, é muito legal falar 20th. Eu não sei porquê, mas eu gosto. Assim são a mesma coisa, que é o 11º, 12º e em diante. E assim também são com os outros, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th e em diante. A partir do 20, você não precisa pronunciar o 20 como número ordinal. Por exemplo, você não precisa falar 25th. Você pode falar 20, é só você falar 22nd. Oh, 25th, desculpa, eu tava falando do 25º. Então, é bem facinho. É só você juntar, que nem os números normais. É só você juntar e usar o finalzinho correto do número ordinal. Então, por exemplo, tem o... aqui não tem? Aqui na tabela não tem. Mas o resto é 30th, 40th, 50th, 60th, 70th, 80th e 90th e 100 eu não sei. Professora muito sabida, mas 100 eu ainda vou procurar saber e quando eu souber eu trago na parte 2 dessa aula. Ainda no Ordinal Numbers, com certeza você já ouviu histórias, pessoas como o Rei Luís V, a Rainha Elizabeth II, Rei Jorge III e o etc. Muitos nomes. Mas se não mencionar em inglês, provavelmente você mencionaria Queen Elizabeth II. Não é muito diferente, mas você precisa colocar só o the antes do número ordinal. Então fica King Louis V, Queen Elizabeth II e King George III. Então você tem que colocar o the antes. Não é tipo aqui, que nem aqui no Brasil, que a gente fala Rainha Elizabeth II. Lá, tipo, traduzindo ao pé da letra, se a gente traduzisse ao pé da letra, ficaria Queen Elizabeth II, mas é the second. Não sei porque eles têm essa frescura, mas eles têm que fazer o quê? E a gente tá aqui para aprender. Agora, encerramos com o Ordinal Numbers e encerramos com os Numbers também e vamos passar para as datas. Vamos falar sobre básico das datas. Os nativos costumam usar as datas meio que invertidas, eu acho que a maioria já ouviu falar sobre isso, que a data deles é invertida. Eles usam assim, por exemplo, 5/10/2023. Pra gente, parece que é 5 de outubro, mas para os nativos, isso é 10 de maio, por incrível que pareça. Então, tipo, os 10 de maio deles, que parece 5 de outubro pra gente, fica o 5 do 10 fica 10 do 5. May 10, 2023. Peraí, eu acabei de falar 2023. Não seria 2023? Também. Mas, para ficar mais fácil de falar, lá é costume falar separado. Como, por exemplo, 1989, 2008 e 1894. 1989, que é 1989, 2008, que é 2008, e 1894, 1894. Lembrando que também pode ser pronunciado como 1989, mas é mais difícil, é muito mais difícil falar desse jeito,
é mais fácil falar 1989. Ou, por exemplo, o 2008, 2008. É fácil falar 2008. Mas eles também meio que encurtam para falar que é o 2008. O 1894 também você poderia falar 1894. Mas é muito mais fácil falar 1894. Por que tem aquele O ali? Não seria 2008? É muito mais fácil, não é muito mais fácil, mas é tipo a mesma dificuldade de falar 2008 e 2008. Mas eles querem encurtar e eles trocam o O pelo zero quando se trata de datas. Que nem quando se trata, por exemplo, de número de telefone, a gente usa o 6 quando fala do 6. Tipo, 956, taranana. E é costume deles, né? Então, sempre quando você vai falar uma data que tem um zero antes do último número, você sempre fala O. Por exemplo, 1908. 1908. Entendeu? Bem simples também. Os meses também são muito importantes, então vamos lá para o próximo slide. Os meses também são muito importantes para vocês saberem. E eu vou aqui tá a tradução e a tradução em português e em inglês, porque eu achei que podia confundir, já que, tipo, eu não sei, eu achei que podia confundir, então eu deixei aí. Vamos lá, eu vou começar com os 6 primeiros meses e depois a gente vai para os outros 6. January, February, March, April, May, June. Próximos 6 meses agora. Que é July, August, September, October, November e December. July e August é bem importante vocês lembrarem a pronúncia, porque a escrita não parece muito com a pronúncia. Tipo, July parece ser Julie e querida Julie, nossa querida ex-chefe de jornalismo, maravilhosa. E August, que também pode confundir se quando falar August. Tem algumas, como é que fala? Alguns sotaques que falam August, mas não é muito comum. Então, tentem falar August, sem o U do começo. Os dias dos meses, eles costumam ser mencionados com os números originais que eu já passei para vocês antes, que é, por exemplo, September 1st, é o 1º de setembro, December 20th, que é 20 de dezembro, meu aniversário, 16th of the 16th of September. E eu acho que também eles entenderiam se você falasse August 5 August, que é 5 de agosto. Nessa aula eu também vou passar homework, e é bem facinho. É só você escrever a data do seu aniversário se baseando no que você aprendeu hoje, da aula de hoje. E é isso, gente. Esse foi o fim da aula. Eu espero muito que vocês tenham gostado e aprendido bastante. Se você gostou, já deixa o like aí embaixo e qualquer dúvida deixa aqui nos comentários ou entre em contato comigo. Não esqueçam de seguir o @CreioGuarulhos e o @CreioGuarulhos.tranquilidade. Um beijo da Teacher Lives. God bless you all.